Salve, salve, gente! Estamos iniciando aí mais um Pod Café Podcast. Estamos aí na nossa segunda temporada 2022. Pode ser que você esteja ouvindo isso no futuro, né? Então nós estamos em 2022, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão ouvir. Hoje eu estou recebendo aqui minha amiga Maria Fernanda. Nós vamos conversar um pouco aí sobre a profissão dela. Maria Fernanda é advogada, como diria minha mãe, advogada. Advogada. Os advogados. Ainda se usa essa expressão. Se usa ainda? Tá errado ou tá certo o português? Tá errado, acho. Né? Minha mãe diz que tem os advogados e que ela tem uma questão na justiça. Tem uma questão pra resolver. O importante é resolver. O importante é resolver se é questão ou se é questão. A gente vai conversar um pouquinho então aí sobre a tua carreira. Maria Fernanda é uma amiga, irmã da igreja. Carioca, nós estamos aqui em solos gaúchos e... Como é que tá, Maria Fernanda? Tudo certo? Tudo bem? certo, tudo bem, pessoal. Prazer, meu nome é Maria Fernanda. Eu sou advogada, sou formada há mais ou menos uns 5 anos, advogo desde que me formei. Passei na OAB no oitavo período, final do oitavo período, assim, primeiro mês do nono período da faculdade, são 10 no total. E aí só pude pegar a carteira depois que me formei, né? E aí eu sou pós-graduada em Direito Processual Civil. Atualmente estou fazendo mestrado em Direito também. E mais relativo a processo civil também, mestrado. E estou advogando no escritório em Porto Alegre. Desde outubro consegui fechar uma parceria com um colega do mestrado. Estou advogando no escritório legal. em Porto Alegre. E pode fazer a prova então do AB... Antes de se formar? Sim, pode fazer. Acho que a partir do nono período você já pode fazer. Tá. Eu fiz com os conhecimentos do oitavo período, mas eu já estava matriculada no nono. Entendi. Mas aí você só pode pegar a carteira quando se forma. Isso é até acho que é um bom assunto pra mim, né? Eu sou um total leigo no assunto, né? Mas é interessante essa questão de, por exemplo, tu se forma, né? Mas precisa fazer uma outra prova para ter... Isso para quem é advogado, acha isso legal ou acha isso assim, tipo, injusto? Assim, as opiniões se dividem bastante, porque na maioria das profissões não precisa fazer uma prova que te qualifique, já que você fez a faculdade. Sim. Só que como realmente se tornou muito comum ter faculdades de direito e pessoas se formarem em direito, e aí a concorrência aumentou muito por causa disso, então alguns advogados não acham de tudo ruim, porque eles, de certa forma, selecionam aqueles que não estão totalmente preparados e que realmente podem acabar prejudicando o direito de algum cliente. Então as opiniões se dividem bastante. É que a função de advogado, ela exige muita responsabilidade, né? Se você fizer alguma coisa de errado, você pode prejudicar direitos que às vezes não são só patrimoniais. Podem ser, por exemplo, a guarda de uma criança, pode ser uma situação bem mais séria. Mas fazer uma prova não vai te deixar isento, né, de fazer isso. Não deixa isento, mas... Mas é que deve ter uma politicagem em tudo, assim, também, não deve ser só uma questão de... Os conteúdos que são abordados, eles pedem uma noção geral, só que se você for olhar, se eu não me engano, eu fiz o 18º ou 17º exame da OAB, se eu não me engano, posso estar me confundindo, e no meu exame parece que o índice de reprovação foi mais do que 80%. Então, reprovação. De reprovação. Desculpa. De reprovação. Então, mesmo pedindo conteúdos básicos, ainda tem um índice de reprovação muito maior do que de aprovação. Mas a prova que é difícil ou o ensino na universidade que é muito fraco? Olha, assim, eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu passei antes de me formar, né? Pois é. Então, assim, eu não achei a prova muito difícil, mas também não foi, assim... algo muito superficial que foi cobrado, não. Eu conheço... estudar bastante. Não conheço muitos advogados, mas tenho alguns amigos. E assim, eu tenho amigos... Eu conheço um que se formou na primeira vez que passou na primeira prova, né? Tu fez antes, eu nem sabia que podia, né? Tu fez antes. Sim. E tem pessoas que fazem diversas vezes e não passam, né? O conteúdo não é muito superficial. O conteúdo cobrado realmente não é tão superficial assim. Por exemplo, eu tenho aptidão mais para processo civil, direito civil, e eu tive que falar, na minha prova, a segunda fase eu fiz, relativo ao que eu gosto, processo civil, direito civil, mas a primeira fase eu tive que estudar
direito do trabalho, direito penal, tipo, já todas as áreas do direito para fazer uma pontuação mínima ali. Então, assim, tem esse ponto que realmente você tem que sair um pouco, às vezes, do que você prefere. Você precisa estudar para ter um conhecimento de base em tudo, que é um dos pontos que torna mais difícil a prova. Um outro ponto é que realmente o ensino das faculdades de Direito pode estar um pouco... fraco, assim? Pode ser, eu acredito que pode ser, pela quantidade de gente que reprova, isso pode ser um indicativo. E, além disso, é uma prova em si, por si só, difícil. Você vai ter que trabalhar ali, você recebe na primeira fase você tem uma prova de objetivo, então você tem que escrever ali, você tem que marcar apenas as opções certas, mas na segunda fase não, você tem que escrever respostas para questões jurídicas, como se fosse assim você está recebendo uma consulta de algum cliente. O que você diria? Sim. Então você tem que desenvolver um raciocínio, que já é mais complicado. Tem que como resolver mesmo como se fosse na prática. E além disso, você tem que fazer uma peça processual. Então, tipo assim, como eu, na minha prova caiu uma contestação, que é a peça defensiva que o réu apresenta no processo judicial. Então eu tive que defender um condomínio que estava sendo acionado porque caiu um objeto de uma janela e aí uma pessoa que passou na rua foi atingida e estava processando o condomínio para responsabilizar o condomínio. Sim. E aí existem várias possibilidades de defesa e dentre elas eu aleguei que era possível identificar o condômino e nesse caso seria possível responsabilizar o condômino e não o condomínio. Então, enfim, você tem que ter todo um raciocínio jurídico que pode ser que não seja algo tão trivial, né? E também tem o fato que existem pessoas que diante de algum tipo de prova fica nervosa, né? Tem uma questão... Eu tenho esse problema, meu cérebro é meio calvinista, né? Ele elege o que ele quer aprender. Sim. Tem coisas que eu aprendo com uma facilidade, meu cérebro diz, isso aqui eu quero aprender. E tem outras que ele diz, não, isso aqui eu não vou aprender e pronto. Eu adorei essa do cérebro calvinista. ele faz uma eleição do que ele quer aprender. É assim, é impressionante. Eu entendo. E parece que quando eu falo assim, isso aqui eu tenho que aprender, ele diz, não, tu não vai. E às vezes tem coisas que são... Tem gente que deve ter essa... Sim, tem toda essa questão. Tem a série, conhece a série Better Call Saul? Sim. Foi formado por correspondência, né? Sim. Ali, acho que no Brasil não dá pra fazer um curso. Não, a EAD já tá um pouco difícil. Ali é o cúmulo do picareta, do advogado picareta, né? Eu quero um cafezinho. Eu acho muito engraçado que as pessoas sempre falam, você é advogada, que ótimo, eu tô assistindo a série tal. E aí eu fico pensando, não tem muito a ver com o dia a dia do advogado. Mas... E até vai sair a última agora, acho, do Better Call Saul, eles gravaram, tá pra sair agora esse ano, né? Gravaram. Uma bem comum é aquela Suits também. A gente começou a ver, a Vanessa não gostou muito. Não gostou. Ele tem quase que uma telepatia ali de como resolver o caso, né? Uma coisa... Série tudo é forçado, né? E uma outra coisa que se fala muito assim, né? O pessoal fala assim, eu vou fazer direito. A pessoa fala assim, isso aí você tá saturado. Esse mercado, o pessoal mais velho gosta de falar isso aí, né? Não, tem que fazer esse direito. Ou a outra coisa que se fala muito assim, não, direito só dá certo se tu é de família de advogado, né? Não sei se tu já ouviu esse tipo de argumento, assim, o que tem de verdade nisso aí, assim? Olha... Realmente, se você tiver uma família que já tenha um histórico, né? Eu tenho amigos e amigas que têm famílias de advogados e realmente trabalham. Facilita de certa forma você conseguir aqueles primeiros clientes. Sim. E realmente o mercado para advogar realmente tem muita gente se formando, né? Então, assim, tem muitos advogados no mercado, então mesmo que você preste um serviço de muita qualidade, pode ser que a pessoa escolha pelo preço e isso aí pode te atrapalhar ali para conseguir aqueles primeiros clientes. Eu acredito que depois é um pouco mais pela confiança no advogado. A pessoa confia em um advogado, sabe que tem um histórico bom e aí a partir daí ela procura aquele mesmo advogado. E acaba indicando também para outras pessoas. Eu tenho um conhecido que estava estudando para ser advogado, ele trabalhava num escritório esses que ajuda as pessoas a se aposentar, sabe? Sim. Previdenciário. Previdenciário. E ele falou, não, na verdade,
toda consulta com o advogado deveria ter um preço mínimo, assim, tabelado, né? Sim. Mas a gente não cobra, porque ninguém cobra. Se eu cobrar o preço mínimo para essa primeira consulta, eu perco o cliente, porque na esquina tem um outro que não cobra, né? Sim. Então a gente acaba tendo que fazer assim. Pois é, então, a concorrência acaba levando alguns advogados a terem condutas diferentes por causa da concorrência. Não necessariamente o valor que ele acha que tem o trabalho dele, mas por causa da concorrência. Sim. No meu caso, eu depende bastante, assim, se eu tiver muita convicção ou tiver já muitos indícios de que vai ser uma boa ação, de que vai ser uma ação que o cliente vai me dar preferência e tudo mais, dependendo do caso, eu não cobro consulta. Mas se eu vejo que, assim, pode ser que não renda uma ação, pode ser que ele realmente só queira saber. Tem pessoas que procuram apenas para tirar dúvidas, para saber. O amigo te chama no WhatsApp para ver se um negócio que veio do terreno do pai pode dar problema ou não. Existem amigos assim. Deve ter isso aí. Mas depois eles me pagam com café, tá bom? Isso aí. Eu tinha um amigo nosso que era dentista, sempre que eu vejo, ele pergunta, dá uma olhadinha aqui no meu dente que eles têm uma coisinha. A gente sempre quer... Não, mas quando eu vejo que a ação tem potencial para ser uma boa ação, aí eu posso cobrar ou não. Mas quando eu vejo que pode ser que fique só pela consulta... Sim. Eu acho que em todo negócio, né? No negócio da foto é assim, pô, se eu tô vendo que é um trabalho que pode me dar uma repercussão, tu consegue dar uma... E é que na minha cabeça, por exemplo, eu sou um leigo, na minha cabeça todo advogado ele tem que sair e abrir seu próprio negócio. Na verdade, ele pode também ser contratado por uma empresa. Então, é muito difícil, e aí entra essa questão de estar sobrecarregado o mercado, ser melhor se você já tiver uma família de advogados. É muito difícil um advogado sair da faculdade e abrir um escritório. É mais fácil ele arrumar um emprego. É mais fácil ele arrumar um emprego. Não, mas existe advogado de carteira assinada, por exemplo? Sim, existem muitos advogados de carteira assinada. Poderia talvez até chutar, e aí sem termos técnicos, mas eu poderia chutar até que uma maioria. É porque é muito difícil, a princípio, você romper num mercado em que você acabou de se formar, você não tem muitos clientes, né? Enfim, em cidades menores talvez seja um pouco mais viável, mas se você é diferente de um outro negócio, né? Porque um advogado só procura o se eu preciso, né? E se confia, né? Não, mas por exemplo assim, eu comecei a fazer foto. Eu posso chamar meus amigos, fazer uma foto, vamos... Vou mostrar como é que você é vou mostrar. Né? Tu não tem assim, tu não quer que eu te advogue alguma coisa? Às vezes, não, mas eu não tô com nada de problema aqui, eu não tenho nada... E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela também tem um código de ética. Não, claro, imagino que... E a gente praticamente não pode fazer nenhuma propaganda. Que nem eu tenho esse amigo que é dentista, dentista também não pode ficar fazendo propaganda muito de... antes e depois, fazendo promessas, é proibido pelo conselho, né? Imagino que advogado mais ainda, né? Sim, é muito difícil. Então, assim, algumas pessoas começam, por exemplo, no escritório que eu trabalho, o dono do escritório, né? Os donos do escritório começaram assim, na cara e na coragem, abriram o escritório sem cliente nenhum, suportaram as primeiras despesas e depois foi, né? Agora estão há 10 anos já no mercado. Mas eu nunca pensei assim, agora tenho feito mais ou menos isso porque também tenho advogado no Rio de Janeiro. Então tenho parceria com uma amiga lá. E lá eu tenho feito mais ou menos isso, né? Porque não tenho um escritório por trás, então tenho começado eu e ela. Mas a princípio é bem mais difícil, é mais fácil você começar trabalhando como um empregado de carteira assinada. O ruim é que muitas vezes a remuneração para advogados de carteira assinada não suporta nem mesmo os custos da faculdade. Sim, é baixo. Baixa. E tu pode advogar a ti mesmo? Pode advogar em causa própria. Pode, sim, não precisa ter um advogado. Não. É claro que assim, algumas ações que forem mais específicas, né? Por exemplo, eu trabalho com direito civil. Às vezes alguma questão de direito penal ou de tributário, talvez eu daria preferência para contratar um colega especializado. Sim. Mas pode ser advogar em causa própria. Agora me ocorreu uma outra coisa, porque eu lembrei do Maluco no Pedaço, né? Que o tio Phil era advogado, né? E aí eu lembro de um episódio que falam que ele ficou rico porque ele ganhou uma causa muito importante lá, né? Existem ícones, assim, pessoas que são, esse cara aqui ele fez algo dentro do direito que a gente... Sim. Tanto por questões intelectuais, quanto por questões... de ser bem sucedido profissionalmente. Isso, esse cara ganhou uma causa e ele fez alguma coisa que, sei lá, tornou um exemplo pra gente, sei lá, não sei. Sim, por exemplo, né, eu poderia dar o exemplo
de autores de processo civil, por exemplo, a Ada Pellegrini, né, uma autora de processo civil conhecida e precursora ali do sistema dos juizados especiais, que é o conhecido juizado de pequenas causas. Uhum. Então, assim, é uma autora que ficou muito conhecida por isso. Ela inovou demais no direito processual civil, né? Ela criou uma nova forma, uma forma mais simplificada de acesso à justiça. Então, ela ficou muito conhecida por uma questão que é o juizado especial, né? Sim. Então, ela ficou conhecida por uma questão intelectual. E também existem, se você for procurar saber quem são os advogados dos réus da Lava Jato, por exemplo, são normalmente advogados famosos também, Sim. que já tem E por exemplo, assim, né? Acredito que tanto as leis, né? Quanto a forma de advogado deve ser diferente em cada país, né? Sim, imagina, sim. Não conheço, mas imagino que deve ser, né? Então é meio difícil tu pensar tem um autor americano que provavelmente o que ele fez lá às vezes não vai se aplicar no Brasil. Não, na verdade, ou tem como? Dependendo, é bem possível, sim. Por exemplo, agora eu tenho sentido necessidade, né, de estudar outros idiomas, porque eu estou fazendo mestrado, e no contexto do mestrado é muito interessante que você faça uma pesquisa de direito comparado, né, que é isso, comparar o direito brasileiro com o direito de outros países. Então, assim, principalmente os países latino-americanos, é muito interessante pra gente trazer essa comparação com outros autores, sabe? Pode-se dizer, inclusive, que a legislação brasileira, em muitos aspectos, por incrível que pareça, normalmente a gente tem aquela síndrome de cachorro que nada nosso é bom, né? Mas, normalmente, pelo menos assim, na América Latina, a nossa legislação de direito ambiental, de direito processual, de processo coletivo, são legislações extremamente avançadas, sabe? E não se comparam com as legislações de outros países, por exemplo, entendeu? Que às vezes sequer tem uma legislação de proteção ambiental. Né? E nós temos uma legislação... Pode até dizer que é uma referência. Em alguns aspectos, sim. Ainda não temos um código de processo coletivo, por exemplo, para regular as ações coletivas. Ainda não temos. Mas já existem... O que são ações coletivas? Ações coletivas são ações que interessam à coletividade, como, por exemplo, né, se nós temos um dano coletivo, esse dano pode ser representado, por exemplo, pelo Ministério Público numa ação coletiva, entende? Então, assim, digamos, né, por exemplo, a minha pesquisa, eu estudo no mestrado sobre direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos são aqueles direitos que guardam certa similaridade entre os titulares, mas ao mesmo tempo são individuais. Por exemplo, nas relações de consumo é bem comum que existam, na verdade, os direitos de consumo em regra são individuais homogêneos. Qual é a sua operadora de celular? É pra falar? Ah, claro. Então. Eles não estão patrocinando não aqui. Estão. Então a operadora que não vai ser falada, a operadora de celular, claro, né? Ela é sua fornecedora de serviço, minha, pode ser fornecedora de diversas outras pessoas. Se por algum defeito na prestação de serviço, né, ela provocar um dano que se estenda a essa coletividade, nós podemos, como consumidores, acionar, claro, individualmente, eu com a minha ação, você com a sua e tal, ou podemos acionar para o Ministério Público coletivamente numa ação que represente todos. Entendi. Então, assim, no Brasil a gente tem uma legislação que ainda não existe um código de processo coletivo, mas muitas ações, já existem muitos mecanismos de defesa coletiva de direitos, o que é muito bom. Em outros países isso não acontece tanto, né? Principalmente assim, latino-americanos, sabe? Países, às vezes Estados Unidos, por exemplo, já tem uma legislação mais estruturada, mas países latino-americanos... E eu não sei, quem cria, por exemplo, vou tentar dar um exemplo, tá? Crimes virtuais, que é uma coisa mais nova, né? Sim. Alguém precisa criar uma lei e o advogado precisa depois estar por dentro dessa lei. Sim. Como é que funciona quando é uma coisa nova, assim? Precisa de muita atualização. Eu estudo o tempo todo. E eu tô sempre precisando me atualizar em alguma coisa. E essa é a sina do advogado. Vai ser assim... por exemplo, pra você ter uma ideia, né? Quando eu me formei, eu estudei muito processo civil para a OAB, que é uma disciplina do direito, né? Direito processual civil. E assim que eu me formei, surgiu o novo Código de Processo Civil, que é do ano de 2015, que foi o ano que eu me formei, e mudou muita coisa, para não dizer tudo. Então, assim, eu tinha tudo bem fresquinho na minha cabeça e... Teve que atualizar tudo. Sim. E arrisca que se
se tu não te atualizar, na hora de defender alguém, tu vai você ser... pode perder um prazo, você pode... Porque Sim. mudou até a questão de prazo, por exemplo. Então, assim, eu poderia ter perdido um prazo, se eu não tivesse me atualizado, poderia ter tido algum dano para o cliente. Então, a gente tem que estar em constante atualização. E existe um número de... Por exemplo, tem as áreas de atuação, né? Existe um número exato de áreas, assim? Tem tantas áreas? Isso é tipo é organizado? Não, eu trabalho só nessa área. Tá, eu sei que geralmente um advogado se especializa. Mas essas áreas, elas têm tipo assim... Como é que eu vou explicar? Tipo, São bem delimitadas. Isso, exato. Não necessariamente. Existem muitas áreas do direito, mas existem tantas que às vezes não consigo nem te precisar quantas são. Por exemplo, existem estudos de novos direitos, existem... agora, recentemente, eu tenho uma amiga advogada que é especialista em direito da moda. Então, assim, são direitos novos que estão... Existem pessoas se especializando nessas áreas e que... Direito da moda. Se alguém ri que minha roupa tá feia, ela vai ficar me defendendo. Então, eu tô na moda, não, Li. Não, pra você ter uma ideia, se eu tivesse uma ação que envolvesse direito da moda, eu ia ter que estudar praticamente do zero, porque realmente não é a minha área de atuação, né? Eu teria que me aprofundar bastante. Existem direitos que envolvem gênero, existem direitos... E são coisas que são pautas bem atuais, assim, digamos, né? A própria questão de crimes virtuais mesmo que você trouxe é uma nova onda aí de crimes, né? Que vai trazer aí, com certeza existem advogados especialistas no direito penal que são especialistas. Até criaram a lei lá, acho que da Carolina Dickmann, não é? Sim, que vazou uma vez fotos dela e acabaram criando uma lei em cima. E eu tô até com um caso relativo a isso. Existe um novo crime que foi inserido, apesar de eu ser da área civil, né? Quando eu acho que é conveniente, que o que é relevante ou que vai ajudar a pessoa, que talvez ela não poderia contratar um advogado especializado, eu faço por amor a Deus, assim, sabe? Algumas ações. Então, eu tenho um caso recente agora de um crime que é recente, que foi inserido há pouco tempo no Código Penal, que é o crime de pornografia de vingança, que tem acontecido às vezes quando as pessoas se relacionam e logo depois a pessoa larga, expõe as fotos íntimas. E eu tô com um caso relativo a isso. Então, assim, não é a minha área de atuação, não sou, né, do direito penal, mas pra ajudar, pra, de certa forma... Até desbravar um pouco isso. Sim, e também, como eu te disse, né, por amor a Deus, porque eu acho que foi ele que me deu capacidade pra estudar. Então, né, pra ajudar alguém que... Sim, que vai precisar. E talvez se fosse contratar um advogado especializado, não ia ter condição de pagar. Né? Ah, interessante. Mas dentro, assim, das leis, das regras do direito, por exemplo, tu supomos, eu decidi fazer trabalho com leis trabalhistas lá. Sim. Mas se eu quiser fazer outra coisa, eu posso. Eu não sou obrigado não tem nada que me impeça a fazer outras... Não tem nada que te impeça. É só a questão de quanto mais especializado, mais... Sim, mas não tem uma coisa que tu assina, não. Só farei isso. Não. Até a gente brincou, eu falei, né, que deve existir o tipo de advogado clínico geral, assim, que o que vier, Sim. Qual é o teu problema? Eu resolvo. Existem advogados que são clínicos gerais, né? Por exemplo, no escritório que eu tô trabalhando, tem vários advogados, cada um especialista numa área. Só que os sócios, de certa forma, eles acabam tendo que ser um pouco clínicos gerais, né? Porque o escritório atende vários tipos de causas. Então, assim, os sócios acabam precisando ter conhecimentos ali em todas as áreas, né? Direito notarial e registral, direito civil, trabalhista, previdenciário, porque eles vão ter que revisar, controlar ali os atos dos outros advogados. Então, eles ainda precisam saber bastante. Sim. E existem advogados também que pegam qualquer tipo de ação que apareça. Existem os clínicos gerais. E isso acontece muito no começo de carreira? Acontece. Ou assim, às vezes a pessoa já sai, enfim, né, teus colegas ou quem tu conhece, a pessoa geralmente tá no meio, ela tá, ou ela já sai convicta? Não, eu vou fazer isso aqui... Normalmente vai depender, eu percebo assim, e aí é uma percepção pessoal, eu percebo que depende bastante da condição financeira. Se o advogado estiver um pouco mais desesperado, desesperado num bom sentido, mas assim, precisando mais trabalhar, ele acaba absorvendo a causa que aparecer. Mas se o advogado puder se especializar, tiver um tempo para estudar e puder escolher a causa que ele vai pegar, normalmente
tem se dado preferência a se especializar. Porque traz essa confiabilidade maior. Você fica especialista em uma área, você fica conhecido por advogar naquela área. Mas durante a faculdade deve ter... A galera vai mudando de ideia, né? Sim. Estuda uma coisa, agora é isso aqui. Não, com certeza. A gente começa com uma cabeça e no final... Uma vez eu lembrei agora, né? Eu tenho um amigo que é advogado, ficou anos sem falar comigo, né? Faz muito tempo. Aí um cara me chamou pra escrever uma matéria pra uma revista sobre áudio. Aí escrevi a primeira, me pagaram, botaram meu nome. E ele falou, cara, escreve mais uma. Era circulação nacional. Aí escrevi a segunda matéria e ele foi demitido da revista. Tempo depois eu comprei a revista, minha matéria tava lá e não botaram o meu nome, né? Aí eu publiquei acho que era o Facebook, só não tinha muito Instagram. Aí ele me chamou na hora, vamos ganhar essa causa aí, vamos pra cima. Faz tempo que tu nem fala comigo, agora tu quer me apoiar nisso aí. Nem é teu ramo, tu quer agora me apoiar, nem sabe. Aí chamei a revista lá, não quiseram me pagar. Deixa assim, também não vou me incomodar. Né? Não, mas às vezes a gente vê uma ação e fala assim, olha, isso vai dar uma ação boa. Isso vai dar uma grana, vai dar um... Tem, né? Isso aí é interessante, assim. Eu acho que... Essa coisa de definir bem, assim, né? Eu acho que se especializar, né? Principalmente quando tu faz, tu é pós-graduada e tá fazendo um mestrado né? Aí isso vai afunilando mais ainda a tua área de atuação, né? Sim. Bom, a minha pós já era em processo civil, que é baseado no Código de Processo Civil, as leis processuais do direito civil, né? Como é que se constitui um processo, como se desenvolve um processo civil, né? Porque o processo penal existe uma outra normativa, enfim, né? Mas como se desenvolve um processo civil. Então esse é o meu campo de estudo. E aí dentro disso eu fiz uma pós-graduação que era um pouco mais amplo, você não precisa ainda afunilar tanto. Sim. Mas no mestrado agora eu tô afunilando bastante, como eu te falei, né? Cheguei a explicar um pouco aqui da minha dissertação, não sei se entendeu bem, porque eu sei que quando afunila tanto assim, pode ser que... mas deu pra... E aí eu tô falando sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então eu já tô falando sobre um mecanismo dentro do processo civil, já tô afunilando bem mais. E se fizer o doutorado é mais ainda? Afunila mais ainda. Na tese você vai ter que se especializar ainda mais no que você vai falar. Se você parar pra pensar, o Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos. Eu acho que tem mais de 1000. Então, assim, se você for parar pra falar sobre tudo, não tem condição. É impossível, né? Você tem que se afunilar. Tem mais... Me ocorreu mais duas... Vou falar primeiro de uma coisa, pra ver se eu lembro da outra, né? Esse dia eu tava... Como eu sou fotógrafo, né, também, apareceu patrocinado pra mim ali uma advogada que ela vende contratos pra fotógrafos, né? Ela vende pra várias coisas, ela fez lá uns padrões e vende e ela usou um termo que agora eu não vou conseguir lembrar, depois eu posso olhar ali, que é usar contratos, mas com design. Sim, Aí tem um nome pra isso. Visual Law, acho, não é? Pode ser. E ela vende essa ideia. Eu achei até bem interessante, assim, porque fica visualmente fica bonito pra apresentar. Aí eu pensei, ela deve ter inventado isso aí, né? Sei lá. Ela deve ter inventado isso. Mas não, eu pesquisei no Google. E existe. Existe, eu vi que. Aí ela falou assim, até eu vi algumas pessoas perguntando pra ela. Deixa eu ver se eu vou achar um. Mas eu acredito que seja isso, do Visual Law. Legal designer. Sim. Legal designer. Não deve ser legal de legal, de legal. Mas é tudo com base nisso, né? Isso. Aí eu pesquisei e realmente eu vi que é um mercado, assim, né? Sim. De fazer um contrato, mas que visualmente seja bonito, né? E que não, é mais do que bonito, é que se torne mais atrativo para a leitura. Isso. Porque se você parar pra pensar, realmente os textos jurídicos e as petições são um pouco maçantes, falam de assuntos, né? Às vezes a gente não gosta nem de ler aquilo ali porque é chato. Exatamente. E se você parar pra pensar no contexto do judiciário, né, que é um dos ramos desse legal designer, né, do visual law como um todo, é a tornar a sua petição atrativa pro judiciário. Sim. Porque se você parar pra pensar que eles têm milhões de processos, né, o judiciário como um todo, milhares, cada vara, cada câmara, cada turma. Então, assim, se você for parar pra pensar que aquilo ali realmente tem uma grande chance de passar batido, assim.
de ser lido ali mais na pressa. Sim. Tem que ter uma leitura atrativa, você tem que demonstrar ali o que me interessa que você preste atenção aqui. Então, se você botar tudo em negrito, ele não vai ler tudo. Sim. Então, você tem alguns tópicos que você... isso aqui você pode botar em negrito, dessa forma fica mais atrativo, né? Até acho que alguém perguntou assim, se era aceito legalmente fazer isso, Sim. E ela disse que não, que sim, que... Aí depois eu fui procurar, eu vi que realmente é uma coisa bem, já tá bem alta, assim, nos advogados, criar... Não, mas é como eu te disse, né? É um desenvolvimento ali pra manutenção mesmo da... Eu fiquei pensando, por exemplo, pros meus clientes, né? A maioria não lê o contrato. Eu peço, é um contrato simples, assim, né? De prestação de serviço, lê aí. Mas às vezes quando tem que... Mas isso estava no contrato e a pessoa nem viu. Quando tem que fazer uma reclamação, eu digo, não, mas lê lá no contrato que tá assim, né? Uma vez até ocorreu um fato, né? Que a pessoa a gente fechou o contrato, assinou, fiz prestação de serviço. Mas tá faltando tal coisa. Aí eu falei, vou chegar em casa, vou ler o contrato, e mandei uma foto do contrato. Não, mas tu me disse. Não, mas... É o que tá no contrato? Eu posso falar pra ti que tu me disse que ia pagar 20 mil também, né? E aí, tu me disse, né? E eu tinha certeza que não tinha dito, porque ela tava cobrando uma coisa que eu nem... Ela tava cobrando de mim um serviço que eu nem prestava, né? Então eu falei assim, não, é impossível ter dito pra ti, porque eu nem presto esse serviço que tu tá me falando. Então eu não... Pode ser que um outro fotógrafo que tu orçou tenha... E eu acredito, assim, depois eu olhando, né, misturei os assuntos, mas tem a ver, né? Eu olhando assim, que se for um contrato visualmente bonito, de repente as pessoas sintam até mais confiança, assim, né? Sei lá. Pode ser, mas eu acho que com relação a fazer a pessoa ler, não tenho certeza. Claro, também tem outro fato, né? Se eu mandei o contrato pra pessoa porque ela já me contratou. Né? Porque, o que vai dar pra ela, de repente, é um ar de um pouco mais de... Confiabilidade. Uma coisa tão burocrática pra fazer bonito e ainda tiveram o cuidado de fazer assim, né? Mas aí, depois pensando... uma forma de vivenciar o direito mais nova, né? Deve ser bem atual. Não é tão atual assim, já vem se falando disso há um tempo, mas assim, para ser implementado mesmo, eu sinto que é uma questão um pouco mais recente, as pessoas se preocuparem com isso. E ainda tem que ver se realmente isso vai ser interessante ou vai gerar algum tipo de resultado real, assim, né? Até onde eu sei, o meu conhecimento sobre isso é um pouco limitado, mas até onde eu sei, sim, tem gerado bons números, tem gerado bons resultados. Assim, de realmente tornar mais efetivo quem aplica, tá sentindo a efetividade. Sim. Eu ainda não tive necessidade, porque assim, minha tática já é mais de objetividade nas petições. Eu já falo do que precisa ser falado e não fico muito... floreando aquilo ali, porque aí vai se tornando maçante. Até porque daí tu depende de mais um profissional que é o design gráfico, né? Pra fazer um negócio... Sim. Já precisa de mais um conhecimento ou mandar alguém que faça. Sim, essa questão de design dos documentos jurídicos a gente já aplica no escritório. Tem toda uma personalidade, uma identidade jurídica nos documentos, nas petições, todas vão com cabeçalho, são mesma letra, mesma fonte. Mas o dela era tipo assim, com figuras, com uns negócios assim, meio desenhados. Sim, assim. Aí já, pra esse tanto, não usamos, mas assim... Com cores, assim. Sim, identidade visual eu acho muito essencial. Você tem que ter uma identidade visual, alguma coisa que você olhe e você saiba que se refere ao escritório. Mas assim, essa questão de realmente fugir muito ali do padrão ABNT da redação, eu já... Eu acho que esse era o questionamento das pessoas, né? Se fugindo da ABNT, fugindo das regras, se isso era aceito legalmente, ela disse que sim, né? Se você... Assim, De repente, para um contrato de direito da moda, fique bonito fazer alguma coisa mais... Bem possível. Mais bonita ali, né? Não, mas se você parar pra pensar, os particulares, né? Nós, que somos os particulares, os sujeitos, tem liberdade para contratar o que não tiver vedado em lei. Então, assim, se o seu contrato tiver inteligível, dá para entender, ficou claro, tem cláusulas precisas, não tem cláusulas abusivas que prejudiquem a outra parte demasiadamente, né? Então é válido, a gente tem liberdade. Até contratos verbais são válidos. Tu falou agora, tem mais duas perguntas agora. Então faz. Tá, a primeira é assim, a pessoa quer contratar um advogado, assim, como é que geralmente ela faz? Ela procura no Google, assim? Como é que é? Olha, bem eu não conheço, por exemplo, agora eu conheço tu que é advogado, deve conhecer mais um ou dois, assim, que
Que nem aquele dia eu tinha um negócio, lembrei, tem uma pessoa que eu conheço que é advogado. E o que nem conhece ninguém, o cara vai no Google, vai na... A gente não passa na frente ali, um advogado vai entrar ali e ver se... É bem possível, acontece bastante Acontece isso. bastante. Mas, a princípio, normalmente é por indicação. Por indicação, né? Normalmente você fala com alguém, pergunta se alguém No conhece. Facebook tem ali, né? Alguém apresente, pode perguntar as indicações ali, né? Mas é possível que a pessoa acesse o Google, e, enfim, o que se tem usado bastante também, que é alguma coisa assim, que é lícito, é você criar uma página de conteúdos jurídicos para você... Pra fazer aquele conteúdo de valor educativo, né? Que você fale ali sobre, você já viu sobre sua aposentadoria? Enfim, sim. E aí a pessoa acessa, lê, você sabia que tal pessoa tem direito a tal coisa? E aí você acessa, lê, tem contato, a pessoa entra em contato. Sim, isso é possível e é utilizado, é bastante utilizado. Imagino que todo advogado deve de alguma forma ter os seus meios Sim. Propaganda não podemos fazer, sim, mas assim, a gente tenta postar conteúdos informativos, né, educativos, até com o intuito mesmo de educar as pessoas, né, de ensinar os direitos, né. Inclusive, talvez, se pararmos para pensar, todo mundo deveria saber algumas questões básicas dos direitos. Claro. Né? Uma outra coisa que me ocorreu agora, né, que eu sempre fico encucado com isso, né. O cara foi lá, comprou um carro, aí ele tá pagando 2.000 de parcela. Aí o cara, juros abusivos. Sim. Mas o cara, ele não sabia que esse era o valor? Ele já não sabia quando comprou? Como é que ele vai ter direito de reclamar uma coisa que ele sabia quanto custava? Não, é um questionamento da minha cabeça, assim, né? Sim. Se eu já comprei, já sei que esse é o preço, por que depois eu vou reclamar de uma coisa que eu comprei sabendo? Ninguém botou uma arma na minha cabeça pra me assinar, né? Sim, então, existem várias questões a serem analisadas nesse tipo de contrato, né? Normalmente a alienação fiduciária, que é essa questão do comprou o carro, parcelou... ou qualquer outra coisa, não sei se tem juros abusivos, né? Que chama. Se há uma relação de consumo, se você é um consumidor, nesse caso, por exemplo, se você comprou um carro de uma fornecedora, você é um consumidor. Sim. Então, existe a questão da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é vulnerável. Ele é uma parte hipossuficiente, ele está em desequilíbrio no contrato, certo? O fornecedor, ele faz isso todo dia. Ele vive de fazer isso, vender carro. Então isso é levado em conta. Com certeza, ele tá muito acostumado, ele tem muita intimidade, ele consegue colocar, normalmente ele te dá um contrato ali que você só vai assinar, você não vai poder discutir as cláusulas. Sim. Então, assim, o que eu chamo de contrato de adesão. Você só assina, você não pode discutir e falar, não, eu não quero pagar com essa taxa de juros. Não, mas olha, normalmente você não pode discutir muito esse contrato. Você quer o carro? Assina aqui, né? Então, leva-se em consideração a vulnerabilidade do consumidor, a hipossuficiência técnica dele, ele não sabe muito bem como é que se faz para pagar um carro, para vender um carro. O fornecedor tem muito mais conhecimento técnico de financiamento de carro, por exemplo. Então, assim, leva-se em conta isso. E, além disso, existe a lei da usura, que proíbe que sejam pactuados juros acima do dobro do máximo legal permitido. O máximo legal é de 1%, então o dobro seria 2%. Mais do que isso, exceto as questões das instituições financeiras. Instituições financeiras podem praticar juros maiores do que o mas eles não fazem, né? Quase não fazem. Mas instituições financeiras podem. Mas, entre contratos entre particulares, o máximo permitido é o dobro da taxa legal. E a taxa legal é de 1%. Então, seria no máximo 2%. Então, se for um contrato ali entre particulares, até isso tem que ser levado em consideração, entendeu? Então, por isso a gente fala muito sobre revisão de contrato bancário, porque existem também mecanismos de contestar juros, ainda que envolvam instituições bancárias, é possível contestar se for abusivo. Existe também uma nova lei recente, né, do superendividamento do consumidor. Muitas vezes as pessoas estão recebendo propostas, como consumidores, né, recebendo propostas de empréstimos, de alienações fiduciárias, enfim, de vários contratos, e quando ela vai somar o montante, ela quase não tem mais como se sustentar, né? Então, discute-se bastante também o superendividamento do consumidor, a limitação a esses descontos, mas tudo sob a ótica de vulnerabilidade do consumidor, se você for relacionar ao consumo. Agora, no contrato entre particulares, que não envolve uma relação de consumo, tá? Digamos que a gente só fez um contrato aqui de, não sei, um contrato que não envolva relação de consumo. Acho que pode ser... talvez você resolveu me vender o seu carro.
Você não é um fornecedor de carro, você só está vendendo o seu carro, sim. certo? Então, nesse contrato, existe também a possibilidade de discutir a cláusula se colocar o outro em manifesta desvantagem. Tem que ter certa paridade entre as partes, entendeu? Elas têm que estar ali em equilíbrio da relação contratual. Se uma das partes sai muito prejudicada, por mais que ela tenha lido... O cara que, sei lá, teve um grande problema, eu me aproveitei dessa tua situação e te vendi uma coisa muito acima, ou... Exato. Ou ele até... pode recorrer disso. Sim. Ou até, você vai pagar o carro 6 meses antes de eu te entregar o veículo. Esse tipo de coisa pode ser considerado abusivo, entendeu? Por mais que não seja uma relação de consumo. Por isso tem que falar com um profissional. Exato. Eu não tenho nenhum caso desse. Mas que eu acho engraçado, cara, vou reclamar porque eu tô... Mas tu não assinou, tu não sabia quanto era. Exato. Por exemplo, agora mesmo eu tô... Mas é que tem um cara que é malandro também, né? Ele já compra pensando nisso também. Existe para os dois lados. Os dois lados, né? Mas assim, normalmente a pessoa realmente não tem... Como você falou, né? Você deu o contrato para cliente, ela não tem manejo. Que geralmente, ali, né? claro, pequenas empresas, né, tipo a gente, tudo bem, mas grandes empresas nunca saem perdendo, né? Eles nunca vão sair perdendo. Né? Não, e ele já tem até o que se chama de estratégias minimax, que é tipo assim, de minimizar os prejuízos e maximizar os lucros. Se eu fizer isso com 50 consumidores, 10 vão ajuizar a ação, os outros vão pagar. Então, vamos fazer. Esses 40 que pagaram vão cobrir todos os custos o prejuízo dos outros 10. Então, assim, eles têm um cálculo do risco, né? Que eles podem sofrer, né? E não sei se tu pode falar, né? Por exemplo, citando aquilo que é a tua especialidade, né? Tu deu ali um exemplo pra gente, mas quais são outros exemplos de coisas que tu, dentro do que tu tá estudando hoje, tu poderia ajudar as pessoas na prática? Tu pode falar isso? Não sei. Como? Não entendi a pergunta. Por exemplo, assim, tu tá estudando uma coisa bem específica. Na vida prática, assim, na minha vida prática, quais são as coisas que tu pode ajudar as pessoas nos seus problemas normais, assim? Sim. São os problemas do dia a dia que uma pessoa te procuraria dentro do que tu tá estudando. Do mestrado, que você tá querendo dizer. Dentro disso que tu tá te especializando. Então, a minha dissertação é sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele é um mecanismo processual, né, um incidente que forma uma tese jurídica. O que é tese jurídica? É quando, depois de diversos processos repetitivos sobre a mesma questão, eu ajuizei, você ajuizou, fulano ajuizou, milhares de pessoas ajuizaram sobre a mesma questão, foram proferidas diversas... Um caiu na primeira vara civil, o outro caiu na segunda vara civil, e cada juiz decidiu de um jeito. Foram proferidas diversas decisões conflitantes. Então, assim, digamos... Pro mesmo problema. Pro mesmo problema. Entendi. Injusto, certo? Sim, claro. Então, assim, digamos que como clientes de uma operadora de telefonia, eu tenha recebido dano moral pra você, na mesma questão, mesmo problema. Eu recebi dano moral, você não recebeu indenização, o outro recebeu uma indenização 10 vezes maior do que a minha. Isso gera o quê? Insegurança jurídica, certo? Uma insegurança jurídica. Você ajuiza a ação e dependendo de que vara vai cair o seu processo, você pode ter ganhado na loteria, vai ganhar uma indenização altíssima, ou pode ter sair sem nada. Sim. Então, assim, isso se prejudica, né, as pessoas que estão ajuizando a ação. E o incidente de resolução, a intenção dele é fixar uma tese jurídica, que é, depois de diversos processos repetitivos, um tribunal se manifesta numa tese que tem efeito vinculante. Dizendo, todo mundo que sofrer esse problema vai ter que ser resolvido assim, assim, assim. entendi. Exatamente, entendeu? É claro que ele não vai fixar, por exemplo, quantia de indenização, não é tão específico assim. Ela tende a ser um pouco mais geral, sabe? Olha, existe dano moral nesse caso assim, assim, assim. É alguma coisa um pouco mais geral. Mas já gera um efeito vinculante e tende, né, a equilibrar essa insegurança jurídica. Então, essa é a vantagem. Realmente, às vezes acontece de a gente que tem mais contato com o direito, né? Às vezes a gente ajuiza uma ação para 2 clientes do mesmo problema e se cair em um lugar, uma vara, o cliente ganha, na outra vara o cliente perde. Então, assim, é muito complicado. E depois que você ajuiza, já não pode mais trocar. Você vai ter que ser julgado por aquilo ali, Mas ele né? pode recorrer ainda. Pode recorrer, mas às vezes até os tribunais, dentro dos tribunais, nas câmaras, que na primeira instância a gente fala em vara cível, né, ou juizado especial federal, e na segunda instância são câmaras, né, cíveis. E aí quando você chega, né, na câmara, as câmaras mesmo variam o entendimento. Então, assim, para uniformizar esse entendimento, sabe?
foi criado esse incidente. É um incidente, inclusive, recente de 2015 para cá. Antes disso, não tinha esse mecanismo no Código de Processo Civil anterior, que era de 1973. Então, assim, de 73, ele foi... Só em 2015 que ele foi substituído, então ele já estava em vigor há muito tempo. Tava defasado já, assim. Em alguns aspectos, sim. Algumas coisas até seguia-se mais entendimentos de julgados do que o que estava expresso mesmo, porque realmente estava um pouco defasado. E aí quando criaram um novo Código de Processo Civil, isso deu uma equilibrada. Então você entendeu? Não, agora eu entendi melhor, assim. Pela segurança jurídica mesmo. A segurança jurídica é um princípio do direito. Mas isso que eu acho interessante E a minha ideia é trazer mais profissionais aqui de áreas específicas. Imagina, eu nunca na minha cabeça imaginei que existiam tantas coisas assim, né? Para meu advogado, ele resolve aposentadoria e assaltante, entendeu? E coisa que tu compra estragada e o cara não quer devolver o dinheiro, né? É basicamente consumo previdenciário e penal. Pra quem é leigo não entende que às vezes, imagina, existem tantos tipos de ramificações que um advogado pode atuar, né? E todas que podem ser, assim, muito prejudiciais mesmo, né? Quando você chega... A gente tem que até se policiar como advogado para não absorver o problema do cliente, porque muitas vezes o cliente chega tão desesperado e com um problema tão difícil que você fica triste por ele. Tornar um super-herói pra ele, assim. Exato. E às vezes não é possível. Então você se frustra, sabe? Então, assim, recentemente também, né? Por exemplo, eu atendi um cliente que a filha dele eles se hospedaram num local e ela caiu em cima de um vidro no local, tava mal sinalizado, enfim. Tinha toda uma questão ali, realmente eles estavam errados, o hotel. E ela se cortou, assim, muito. Foi toda ferida. E ela é pequenininha, tem 5 anos de idade. Então, ele me mostrou os vídeos, me mostrou as fotos, e aí eu fiquei, nossa, uma criancinha chorando muito e toda cortada. Então, assim, né, a gente lida com problemas, às vezes, que se você não tiver uma maturidade ali, você acaba absorvendo. Do que a gente acompanha, às vezes, assim, na TV e tal, eu imagino que, principalmente o cara que precisa, não deve ser obrigado, né? Ou pro cara que defende um bandido, né? Assim, pô, tu sabe que aquele cara foi lá e matou uma pessoa. E tu vai defender, né? Geralmente, não vou usar essa expressão, não sei. O cara que defende, ele é um advogado mau caráter, assim? Ou não? Tem que, tipo assim, não. Tem que ser ou não. Não, tô aqui fazendo meu trabalho e vou achar alguma coisa pra tentar... Às vezes nem sempre ele quer livrar, ele quer diminuir a pena, né? Ele quer fazer algum tipo assim, de... existe uma legislação a ser seguida, certo? Então, assim, o papel do advogado nesses casos em que tá realmente muito comprovado que foi o cliente que cometeu aquele ato ilícito e tudo mais, não é... Ele nem, às vezes, como você falou, nem busca a absolvição, porque... quando tem muitas provas, ele só quer que seja cumprida a lei. Ele só quer que não haja um excesso. Sim, um excesso de condenação. Exato, não quer que haja Geralmente ele alega que o cara tava com problemas psicológicos, né? É bem possível. Mas assim, normalmente o papel do advogado é fazer cumprir a lei. É criar esse elo entre o julgado e o direito que melhor atende o cliente dele. Entendi. Então, assim, existem diversas possibilidades do que ele pode alegar, então ele vai estudar ali a melhor estratégia, o que mais vai ajudar o cliente dele. Não necessariamente é uma pessoa que, por defender um criminoso, é uma pessoa mau caráter, não necessariamente. Por exemplo, se pessoas de bem cometem crimes. Sim. Se você parar pra pensar, às vezes pessoas que não têm uma vida criminosa, às vezes se envolvem em situações que são crime. Sim. E não por isso não podem ter um julgamento adequado, né? O Claro. papel do advogado é só prover esse julgamento adequado. Pra garantir que não tenha cerceamento de defesa. É que geralmente quem vê de fora, né? O leigo, como eu, tu vê de Indignado. tu acha que aquilo é uma injustiça. Não, como é que o cara fez isso e ainda tem alguém que... Como é que o cara roubou o Brasil inteiro e é candidato a presidente, né? Sim. A gente olha essas coisas e sempre acha ilegal, né? Sim, o cara matou alguém e como é que alguém tá defendendo o cara que matou alguém, né? Sim, mas se a gente parar pra pensar em alguns países que vivem estados de exceção, ditaduras, em que não há voz, não há direito, não há julgamento, não tem como defender, aí a gente valoriza ter uma lei, Sim. né? Existe ali uma previsão legal
E se você cometer um crime, você já sabe que você vai incorrer naquela previsão legal, mas pelo menos você sabe qual é o máximo de pena que vai ser aplicado a você, qual é o regime que você vai cumprir essa pena, se você vai passar tanto tempo preso, se você vai ser liberado, bom comportamento, não teve, né? Até agora há pouco a gente teve um caso bem relevante, eu acho que foi o julgamento dos caras da Boate Kiss lá, né? Sim. Eu particularmente, como eu não vejo muito a TV aberta, eu não... Assim, que rolou a cena de um dos caras lá que ele tava chorando muito lá, porque ele não... Sim. Ele se julgava meio... Ele tava lá no meio, só trabalhando, né? E acabou se envolvendo e foi condenado, né? Isso deve ser situações que são difíceis, assim, de tu atuar, porque entra um pouco de coração, assim, pô, mas o cara não tava lá, mas tava lá, mas até onde tem culpa é difícil, né? Esse julgamento dividiu bastante as opiniões no direito. Tem quem ache que realmente, porque houve aí uma discussão se era culposo ou doloso o crime, né? Sim. E acabaram entendendo que por doloso. Doloso é quando há intenção de cometer o crime. Sim. Como se, digamos assim, em termos bem leigos, ele fez de propósito aquilo ali. Ou então ele assumiu o risco de fazer aquilo ali. Sabia que podia dar problema igual fez. E aí responde como se tivesse tido a intenção de que aquilo ali acontecesse. E aí, nesse caso, se dividiu muita opinião, principalmente entre os juristas, porque muitos entenderam que, na verdade, houve uma negligência ali, realmente poderiam ter feito diferente, mas que não houve intenção de que acontecesse aquela tragédia. Mas o cara que foi, eu não sei bem, mas acho que o cara... Tinha um que tava só trabalhando. Ele foi que comprou o bagulho. O dono lá, o dono só disse, vai lá, compra e acende. O cara não tá ali pra... Mas também eu não tenho a mínima capacidade de julgar, né? Me imaginando que, mas eu imagino que realmente deve ser... É muito complicado. Porque pro cara que fez, né? Ele deve imaginar assim, cara, mas eu não queria fazer aquilo, né? Mas fez, mas aconteceu e prejudicou um monte de gente, é difícil, né? É muito difícil. Se a gente parar pra pensar, né, o direito, apesar de ter um quê científico, é uma ciência, mas não é uma ciência tão exata, né? Então, nesses casos, às vezes se aplica o que tá na lei, mas na prática gera aquela estranheza de tipo assim, nossa, mas isso é injusto, né? De certa forma. Não é matemático, né? Não é matemático. Matou 2, menos 1, fez isso, igual a tanto, né? Exatamente. Vai ter ali todo um negócio, vai ter o juiz, vai ter todo um... Não, e nesse caso também, eles foram a júri popular, né? Então, o veredito em si não é nem do juiz, foi do júri, foi do povo, né? E a maioria ganha, é tipo isso? E aí, existe supremacia das decisões do júri, né? Ou seja, o tribunal, se tiver um recurso, nesses casos em que o processo que for crime doloso contra a vida, que é crime onde há intenção de ferir o bem da vida, que é a vida, quando acontece isso, o tribunal, se receber um recurso, ele não pode nem proferir uma nova decisão em cima daquilo ali. Ele tem que anular o júri e devolver para ser julgado de novo. O que decide que vai ser júri popular? Se for crime doloso contra a vida, ou seja, tentativa de homicídio, homicídio doloso. Doloso é quando há intenção. Há intenção. Aí é júri popular. Mas sempre é júri popular? Ou alguém decide que vai ser ou não vai ser? Então, existe, antes de ser enviado ao júri popular, né, o juiz titular do tribunal do júri, porque existe um juiz que preside o tribunal do júri, ele vai ver se estão presentes todos os requisitos para que seja encaminhado para o júri. Mas a lei determina... E quem que está lá votando no júri popular? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa que seja idônea, que se candidate, no caso, pode. Tu tem que te candidatar a ser um... em regra, se candidata. Normalmente se candidata. Mas pode ser também E que isso é... Porque são pessoas que não tem mais perigo de correr um erro no julgamento, assim? Então, eles têm que responder a quesitos bem objetivos que são formulados pelos juristas. Então, assim, eles respondem apenas com sim ou não. Você acha que fulano cometeu tal crime? Sim. Você... são quesitos objetivos. Eles não precisam fazer uma decisão e escrever juridicamente. Eles vão assistir aquele julgamento e é a supremacia mesmo do tribunal do júri. Eles vão responder quesitos objetivos. Até a gente viu esse dia uma série que é meio série, meio documentário da menina que enrolou conhecendo Ana, criando a Ana, sei lá, uma coisa assim, né? Que eu acho que, se não me engano, ela foi a júri popular, né? Eu ainda não assisti essa série. Ela foi, daí porque
Porque vou dar um spoilerzinho, né? Porque no fim, ela inventou um monte de história pra conseguir um empréstimo. Mas no fim das contas, ela não conseguiu o empréstimo. Então o cara disse, não, mas no fim ela não conseguiu, né? O cara, eu lembro que... Mas foi nos Estados Unidos. Isso. É porque lá tem... É diferente a questão imagina, do júri porque eu lembro que popular. a hora que o cara começa a contar, até o público até se emociona com a história dela e ela sai por coitada, assim, né? Mas e acaba que muitas vezes o júri tem uma questão que se chama plenitude de defesa. Então o advogado acaba às vezes fazendo uma questão teatral. Isso, ali, não. Foi uma encenação ali e tu constrói uma... É impressionante, né? Sim. Como essa narrativa tu constrói uma imagem, a imagem que tu quiser da pessoa, né? Sim. E aí, por exemplo, na formação do júri, são separados alguns candidatos para compor aquele júri e os advogados e os membros ou defensores públicos, né? E os membros da promotoria que vão falando, olha, essa pessoa eu aceito, essa pessoa eu não aceito. Entendi. Então, normalmente eles olham, foi, por exemplo, um feminicídio, mataram uma mulher. Quanto mais mulher a gente conseguir tirar desse júri, melhor. Porque Óbvio que todas vão cair. Então assim, normalmente existem estratégias de defesa nesse sentido também. Mas no Brasil é diferente do direito americano, né? Lá existe muito mais julgamento pela população. Aqui no Brasil é só em caso de crime doloso, que é onde há intenção contra a vida. Infanticídio, feminicídio, homicídio, tentativa de homicídio, só crimes assim que atingem a vida. Interessante, hein? A gente viu, vivendo e aprendendo. Quem quiser te achar aí na internet, poder conhecer mais aí, tu posta bastante conteúdo assim ou tu não chega a postar muito? Eu tinha uma página profissional exclusiva, mas agora como tô fazendo parte de um escritório aqui em Porto Alegre, tenho postado mais nessa página do escritório. A minha página pessoal no Instagram, né? @fernandarventura.adv e a do escritório é @mmadvogados. Vou até confirmar, mas eu acho que é isso aí. Pois me manda também ali, a gente bota na descrição do vídeo ali pra colocar. Manda assim, ali. a gente sempre posta vários conteúdos bem interessantes, mas eu acho que é isso assim, MM Advogados. É isso mesmo, MM Advogados. MM Advogados. Machado e Malma Advogados. Legal. E é isso aí. Quem quiser te procurar e precisar de uma ajuda, se quiser saber aí se tem direito a diminuir os juros do carro, probleminha de PTU, alguma coisinha, é só te procurar. Bom, acho também importante salientar que é sempre bom procurar antes de dar o problema, isso, né? Procure um advogado para fazer o contrato. Isso. Isso é uma coisa, vamos conversar depois. Eu queria melhorar o meu contrato. Meu contrato foi feito por mim mesmo, né? Então eu imagino vamos rever esse contrato. Rever o contrato, né? Na verdade foi feito por mim mesmo. Peguei um modelo, com cada problema que ia acontecendo, eu ia colocando uma cláusula a mais pra tentar... Mas talvez não precisa ser tanto na tentativa e erro, a gente pode tentar prever, né? Prever, claro. Na inexperiência a gente vai fazendo conforme... Não, mas isso é muito comum, as pessoas procurarem um advogado mais quando dá o problema do que... Às vezes o cliente vai fechar um contrato de centenas de milhares de reais e não procurou advogado, mas deu problema. Tu quer ver uma coisa que é normal na fotografia? Quanto tempo se deve guardar o arquivo para o cliente? Aí todos dizem, é 1 ano, o outro, 5 anos por lei. Aí eu fiquei pensando, será que os caras pararam para pensar nos fotógrafos e criar uma lei para isso? Eu tenho para mim que não. Olha, eu não tenho conhecimento. Eu tenho para mim que ninguém falou assim, e nos fotógrafos, vamos pensar neles, quanto tempo eles têm que guardar o JPEG para o cliente? Eu acho que eles não estão nem se importando. Né? De repente deve dar... Pode ser que se pegue uma lei de uma outra coisa para tentar... pode ser. Tipo, uma ou a pergunta eu posso pôr no contrato, eu vou guardar os teus materiais... Não, mas existe uma lei superior que diz que são 5, ou é para ser... Né? Isso aí ficou interessante. Né? Eu imagino que ninguém parou para pensar, gente. Né? Posso dar uma olhada aqui, se você quiser saber, mas a princípio eu também não tenho conhecimento. Vamos... Não sabe quanto é que custa um HDzinho? Complicado, né? Até tem um último caso rapidinho, né, que eu lembrei. Tem não sei se a gente uma vez teve um problema com um cartão de memória, né? E o cartão de memória queimou. E tu manda para arrumar, né? Para ver se eles recuperam os arquivos, né? E a regra da empresa é assim: paga metade, é caro, né? Paga metade.
Se a gente conseguir, tu paga a outra metade. Se a gente não conseguir, tu perde aquela metade. Aí eu pensei, vou abrir uma empresa de recuperação e nunca vou conseguir, vou ganhar sempre a metade, né? Porque uma coisa meio esquisita, né? E é caro, é caríssimo, né? Não, é sim. Mas eu não sei se também se, tipo, daqui a pouco até meio contra a lei, mas tu não prestou o serviço, mas ele tentou, mas como que tu prova que tentou? Tudo muito, é por isso que eu te disse, o direito não é uma ciência tão exata, porque né? assim, mas tu prova que você realmente tentou, mas assim, a empresa alega, não, a gente usa altos equipamentos altamente tecnológicos para tentar. Pode ser que essa tentativa falhe, sim, dependendo do dano causado no equipamento. Mas ele não tem como me provar que tentou também. Por exemplo, um amigo meu ia recuperar um HD agora, 14 mil reais para recuperar um HD. Tinha que pagar 7, o cartão foi menos, o cartão que a gente tentou foi 2.200, né? Paguei 1.100 e perdi os 1.100, né? Não conseguiram. E ainda não conseguiram. Não era um evento que não tive eles tenham algum mecanismo de comprovar que tentaram, mas pode aí ser. eu não tenho conhecimento, dependendo da empresa porque deve ter, né? Esse meu amigo foi 14 mil, tinha que pagar 7. Se eles não conseguirem, tu perde 7 mil, né? Não, e se perder as fotos do cliente também, aí isso, é um processo... aí tu pode ter um outro grande problema, né? E na realidade, nossa profissão não nos garante nada, porque tu pode ter o melhor equipamento do mundo, o cartão, se o cartão pode dar errado... É eletrônico, né? Pode dar um erro... Isso que a gente sempre tem o cuidado de ter 2 fotógrafos fazendo, mas como é um evento pequenininho, 40 pessoas, eu fiz sozinha. Mas a empresa lá que eu fui na época, faz tempo, né? Que eu fui, né? Esse meu amigo foi esses dias. Eles falaram que o fotógrafo é o maior cliente deles lá, né? Eu imagino. Nossa, eu também tive uma cliente que me procurou há um tempo atrás porque uma moça fez a foto, o aniversário de 1 ano da filha dela e perdeu as fotos. Deu algum problema no cartão de memória, não sei. E ela até ficou, vou mandar uma mensagem pra ela pra saber como é que foi isso, porque ela ficou tentando ver se conseguia recuperar e a moça falou, não, mais 20 dias, mais não sei quanto tempo. Eles me deram um prazo na época, inclusive eu não dei o código lá porque a empresa pediu, fica só contigo, senão a pessoa vai ficar ligando pra gente todos os dias, né? Sim. Mas eu mandei pra ela, comprovei que eu paguei, que eu tava tentando e tudo mais, né? Não... A gente ia pagar a festa de novo pra ela. Não teve grandes problemas assim, né? Não. Mas graças a Deus hoje a gente tem, as minhas câmeras têm 2 cartões, então ela salva em 2 cartões ao mesmo tempo. Sim. Caso um dê problema, tem o outro, né? Sim. E aí a intenção é sempre bom, né? Nesses casos, conta muito também você comprovar sua boa fé, né? Claro. Que você tentou prestar o melhor serviço possível. Não, a gente pode tirar foto do contato. Tudo isso é importante, assim, né? Não, e que, nossa, minha câmera tem esse zelo de 2 cartões, enfim, né? Isso também conta, seu câmera. Claro. Pelo que eu pesquisei muito friamente aqui, sem me aprofundar, eles estão usando o prazo prescricional do Código Civil, né? Por isso que eles falam em 5 anos, né? E aí, a partir disso, a pessoa prescreve o direito dela de exigir qualquer questão do prestador de serviço. Mas eu posso dar uma pesquisada pra vocês. Vamos ver um outro caso rapidinho, só pra gente finalizar, que eu lembrei de caso disso, né? Esses cursos online, né? Sim. Por exemplo, o cara vendeu um curso online com acesso vitalício. Sim. Bom, vitalício é muito tempo, né? Isso é muito tempo. Se daqui 40 anos eu quiser acessar o curso e aí o cara vai ter o meu acesso lá? É uma coisa que... E aí, se você for olhar nesses cursos, no caso, eles falam, é vitalício, mas se você for ler, é porque é um contrato de adesão. Normalmente você marca ali, concordo, e próximo, né? Mas se você for ler, ele fala, exceto se, não sei o que, entendeu? Se fechar o curso, se acontecer porque eu acho que vitalício é uma coisa muito vaga, né? Sim. Como assim vitalício, né? Até um cara que ele é professor dos caras, ele falou assim, gente, coloque lá 1 ano, 2. E se daqui 5 anos tu desistir de fazer isso, tu vai ficar... Se ele morrer, não, mas assim, e se tu... Porque assim, tu pode ter um site, pagar um domínio, então daqui 5 anos tu mudou de profissão, tu vai ficar o resto da vida pagando uma hospedagem pra manter 10 clientes que tu tinha lá. Tu disse que era vitalício? Pois por isso que se você for ler nas linhas pequenininhas, tem um monte de exceções. É que nem fotógrafo que bola assim, eu entrego todas as fotos. Hoje a gente limita quantas fotos entrega. Tem foto... mas o fulano entrega todas. Então, mas quantos são todas? Eu posso chegar e dizer, eu tirei 2 fotos, aqui todas. Quem é que limita? Sim, o ideal seria quanto mais específico, melhor. Eu te entrego um mínimo de tantas fotos. Disso para mais, né? Sim. Porque todas, quantos que são... Eu te entrego 10 fotos, não, eu tirei todas, são 10.
uma dica para redigir bem os contratos é tentar especificar o máximo possível. Quanto mais específico, melhor. Tentar limitar ali, né? Principalmente se envolver relação de consumo, porque se tiver qualquer margem ali, a interpretação tem que ser favorável ao consumidor. E aí, né? Sim. Então, assim, tentar limitar. Graças a Deus a gente nunca teve grandes problemas assim, né? Sim. Nunca precisamos acionar um advogado, por exemplo. Nunca. Tá vendo? Normalmente quando procura não um advogado... Pode procurar no Reclama Aqui, não tem a gente... Mas pode procurar antes pra fazer o contrato. Isso, exatamente. Isso é uma outra coisa também, né? Porque vai me surgir, tem um outro fotógrafo que ele diz que todo ano ele gasta em torno de R$2.000 com advogados para reformular o seu contrato. O que ele faz? Aí ele vende não é essa mesma que eu te falei, um outro. Ele vende esse contrato pronto para as pessoas. Nossa. Não é muito ético, né? Pô, se tu pagou o advogado, eu vou vender o... Bom, assim, não é muito ético, até porque o contrato... Mas não é ilegal. Depende. A não ser que ele assine com o advogado um contrato que diga que não pode vender o contrato. Depende, entendeu? Se no contrato de honorários do advogado está dizendo que ele não pode compartilhar, também é legal, né? Porque, na verdade, porque daí, tipo assim, eu gasto R$2.000 com um contrato e te vendo a 149. Não, e outra coisa também que pode ser que não seja, ele tá assumindo um risco aí pra ele, né? Que pode ser que não seja o contrato mais adequado pro seu negócio, né? E aí, se ele te vendeu... que como ele é um fotógrafo meio famosinho, assim, ele diz que tem as melhores cláusulas para fotógrafos, uma coisa assim, né? Não sei, né? Mas aí tira um pouco estraga o trabalho do advogado que estudou pra fazer, né? Pois não é muito ético, né? Se parar pra pensar, a menos que o contrato seja previsto de uma forma bem genérica, né? Enfim, pra atender todo mundo. Gente, muito obrigado aí. Você que nos acompanhou nessa 1 hora de conversa aí. Já passou 1 hora, né? Passou 1 hora. Advogados falam bem, falam bastante. Você quer conhecer aí melhor o trabalho, a Maria Fernanda, ela deixou as redes sociais, vamos deixar na descrição do vídeo. Se você precisa de alguma coisa aí, de algum serviço, procure um advogado, não deixe a bomba estourar. É mais barato antes de comprar um carro e pagar os juros. É mais barato pagar o advogado do que os juros. É verdade. Ou não, né? Eu tô falando aqui. Eu não sei como é que é. Não, mas se parar pra pensar, Claro, imagina. Mas então isso é importante, né? Às vezes a gente não... Por falta de conhecimento mesmo, né? De saber aonde que precisa, aonde que não precisa de um advogado. Então tá, gente. Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.